Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim, vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer com uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho: este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos neste tempo de Natal, que prossegue até o próximo domingo com a Epifania, depois mais uma semana da Epifania, e tudo se encerra completamente com o batismo do Senhor. E hoje nós vemos esse diálogo de João Batista, que está no Evangelho de São João, o evangelista e apóstolo, capítulo 1, do versículo 29 até o 34. João agora está ali com os discípulos dele e ele apresenta: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele menino que nasceu naquela manjedoura, que veio do céu e adquirindo um corpo humano por meio da Virgem Maria, e que nós celebramos o seu nascimento, é ele quem tira o pecado do mundo. Mas por que João está falando o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Ele poderia falar assim: eis o homem que tira o pecado do mundo. Por que em vez de falar o homem, ele falou o Cordeiro? E aí nós teríamos que nos voltar para o templo de Jerusalém. Ali no templo de Jerusalém é oferecido, em expiação dos pecados da humanidade, um animal. No livro de Levítico, se eu não me engano, é no capítulo 1, lá vai mostrar que o pecado nosso era tirado através de um animal, ou seja, se levava para o templo um animal, o pecador, representado ali todos nós, colocava a mão no animal, o pecado daquela pessoa passava para o animal e depois esse animal era morto. Era assim que se expiava o pecado da humanidade e o pecado das pessoas. Era assim. Era um animal que morria no nosso lugar. Ou seja, nós cometíamos o pecado, nós carregamos o pecado lá dos nossos pais, Adão e Eva, e quem morria no nosso lugar era o animal, porque Deus não queria que o ser humano morresse. Deus não quer a morte do pecador, ele vai dizer no Salmo 115, Deus não quer a morte do pecador.
mas que ele se salve. Só, meus irmãos, que a morte de um animal não era suficiente. Primeiro que o animal não cometeu pecado. Quem cometeu pecado fomos nós. E segundo, não teria cabimento o animal sofrer, morrer por nós. Aqui eu não estou com questões de vitimismo, eu estou falando na questão de pecado. Quem cometeu o pecado somos nós. Os animais não pecam, os animais não pensam, os animais agem por instinto, eles não raciocinam como nós. No animal não existe essa questão do livre-arbítrio, ou seja, você escolhe o que você quer fazer. Numa linguagem mais simples, o animal está programado. O animal está ali para satisfazer os seus desejos. Eles sentem vontade de comer, eles vão lá e comem. Eles sentem vontade de procriar, eles vão lá e procriam. E não sai desse caminho. Nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós pensamos. Por exemplo, eu posso dizer que hoje eu não vou almoçar porque eu não quero. Vou almoçar amanhã. O animal não fala isso. Ele poderia não comer por não ter encontrado ali uma caça para ele poder comer, o alimento. Mas nós não, nós raciocinamos. Eu posso dizer, eu quero e não quero. Então foi aí, dentro dessa questão do livre-arbítrio, que lá no paraíso Deus deu a opção para Adão de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Falou isso para Adão e para Eva, e infelizmente os dois optaram por comer, e aí o pecado entrou no mundo. Então esse pecado cometido por nós foi um pecado muito grande, foi uma ofensa muito grande a Deus. Nós poderíamos optar por Deus, nós não optamos por Deus, nos deixamos levar por aquilo que a serpente acabou nos levando e seduzindo. E agora? Por causa do pecado, perdemos a presença de Deus, a vivência com Deus, entrou a morte, né? Claro, o pecado, na questão essa desobediência, né, que causou esse pecado, o demônio, com toda a força dele, nos seduz a fazer todas essas coisas, mas Deus não queria a nossa morte, porque Deus nos deu vida eterna. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele não criou o homem e a mulher para morrer, mas ele deu a opção do homem querer ou não, e infelizmente, como nós sabemos, eles acabaram caindo. E agora, como fazer para se reconciliar? A reconciliação foi se dando no meio de Israel, através dos animais, que seria uma prefiguração de Deus que iria morrer para nos redimir. O sacrifício. Então, durante ali o Antigo Testamento, nós vamos vendo que os judeus ofereciam sacrifício em remissão dos pecados que não eram suficientes, como eu acabei de dizer. Então, o nascimento de Jesus é para isso. Na carta aos Hebreus vai dizer o seguinte, que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E por isso Deus me deu um corpo, ele fala. Porque Deus, como Espírito, ele não morre. Então era preciso que ele tivesse um corpo para ser sacrificado, ser oferecido e morrer por nós. Porque também o oferecimento de um ser humano para redimir o pecado de toda a humanidade também não daria. Só
isso só poderia acontecer com o sacrifício de Deus. Mas Deus é espírito, por isso Deus não morre, ele precisava de um corpo para morrer. Agora dá para entender o porquê que João Batista está dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele menino que está na manjedoura é justamente ele que tira o pecado do mundo. Aí João fala que ele mesmo está dando testemunho de que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque ele vai dizer aqui no versículo 32. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é que batiza com o Espírito Santo. Eu vim e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Porque na hora do batismo, o Espírito Santo veio ali sobre Jesus, o céu se abriu e uma voz dos céus se fez ouvir: este é meu filho bem amado, nele eu coloco o meu bem-querer. E ali Deus estava dizendo: esse é o Filho de Deus. É ele que vem para tirar o pecado da humanidade. E naquela sexta-feira santa, ali por volta das 15 horas, estava Jesus entregando o seu espírito e dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E os evangelistas vão dizer que naquele momento no templo, o véu do templo se rasgou, porque no templo de Jerusalém existia um véu que separava o santo dos santos do lugar santo. Então tinha um lugar onde o sacerdote ele oferecia ali a oração do perfume, como nós vimos ali em Zacarias, e existia uma outra parte que era onde ficava a Arca da Aliança, que uma vez por ano o sumo sacerdote ia lá e oferecia o sacrifício em expiação por todos. Então, naquele momento, esse véu, ele se rasgou de cima a baixo. No momento em que Jesus entregava a sua alma, no momento em que Jesus entregou ali o seu espírito, ele dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, o véu se rasgou, dizendo: agora não há mais separação. Com a morte de Jesus, nós que fomos expulsos do paraíso, agora nós podemos entrar no novo paraíso, podemos entrar no céu com a morte dele, porque o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o único, o perfeito, foi oferecido, foi aceito pelo Pai, e agora nós somos redimidos dos nossos pecados. E o que é que nós devemos fazer agora? Crer que Jesus é Deus, como está aqui João Batista dizendo, este é o Filho de Deus, sermos batizados aí, no batismo nós passamos a pertencer também à Igreja Católica, o batismo nos limpa do pecado, e aí nós vamos nos tornar filho de Deus, como está dizendo também na primeira leitura, que está na primeira carta de São João, capítulo 2, do versículo 29, aí vai até o 3, do versículo 1 até o 6. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Dele quem? De Jesus Cristo. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus pelo batismo e filhos adotivos, porque filho de Deus, Deus mesmo é nosso Senhor.
E nós agora somos chamados filhos de Deus, e nós o somos. E aí, se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimo, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, aí quando Jesus vier na sua segunda vinda, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Este é o desejo existente no meu coração, e é o desejo que deveria estar no coração de todos nós. Um dia nós vermos Deus como Ele é, contemplarmos a sua face. E Deus já nos concedeu esta graça com a morte de Jesus. Então, todo aquele que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E todo o que comete pecado, comete também iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Nele não há pecado. No entanto, ele se fez pecador, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para nos redimir e para nos salvar. Então, todo aquele que peca mostra que não o viu nem o conheceu. Então, reconheçamos os nossos pecados diante do Cordeiro que tira o pecado do mundo, caminhemos agora nele, para que um dia nós possamos contemplar a face de nosso Senhor. Ele é o único Deus, é Ele, é nele que está a nossa vida. Não vamos seguir outros deuses, sigamos sim nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É nele que nós colocamos a nossa vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este sacrifício de Jesus, que é único, ele morreu uma só vez para nos redimir. Imagina, meus irmãos, que antes tinha sempre um animal que era levado para morrer. Sempre um animal que era levado para morrer. Aí era assim. Mas o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo foi único. Nós não temos aí vários Jesus que veio morrendo. Foi o único. Agora, diante do mistério, do sacrifício da Santa Missa, esse sacrifício, ele acontece de forma mística, é incruento. Então, o padre, o sacerdote, quando celebra, é como se nós, como não, aquele sacrifício é renovado, é único, não são vários sacrifícios. Ele é renovado naquele momento. A missa é isso. Por isso, a importância de nós participarmos do sacrifício da Santa Missa. Olhemos neste tempo de Natal para este menino. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, para que ele possa ser oferecido em sacrifício pela nossa redenção. Comemorar o Natal é comemorar o nascimento daquele que veio do céu para se oferecer em sacrifício pela nossa redenção. Que bom ser católico, né? Que bom que nós somos católicos. Só na Igreja Católica se oferece o único sacrifício verdadeiro. As outras religiões que ficam fazendo isso, eles ainda estão muito atrasados. Por isso eles precisam conhecer o Deus verdadeiro para deixar os sacrifícios que eles oferecem, que não têm valor, para que eles possam se voltar para o verdadeiro sacrifício, que acontece por quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Feliz Natal para você. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.